Seja bem-vindo ao Sem Filtro. Ei, jovem, deixa eu fazer uma pergunta. Você é uma daquelas pessoas que gosta de dar desculpas? Sabe, quando você vai empurrando, justificando alguma coisa que você às vezes não quer fazer ou não consegue, mas dá alguma desculpa aí para tentar aliviar para você? É sobre isso que nós vamos falar hoje, tá? Olha, desculpas, ela te mantém preso. Às vezes a gente fala assim, me livrei, sabe? Falei para aquela pessoa que eu não ia fazer, que não ia dar certo, né? Ou eu não queria mesmo fazer, aí eu inventei uma desculpa. Se você vive nisso, eu sinto muito em te dizer, mas você está sabotando o seu futuro. E você vai entender o porquê. Fica aqui, tá? Olha, a desculpa, ela não muda a vida. Então, se você deu uma desculpa hoje, talvez você vai ter que dar uma desculpa melhor para a mesma coisa amanhã. Tá entendendo? A desculpa, ela só alivia a consciência por alguns minutos, tá? Então, você já reparou como é fácil achar uma justificativa para o que deu errado? Por exemplo, faltou tempo, né? Não deu tempo de fazer aquilo. O professor não explicou direito, por isso que eu tirei nota baixa aqui, né? O algoritmo também não ajudou. Sabe essas desculpas, né? A verdade, eu falo assim que a desculpa, ela é como um anestésico, sabe para quê? Para o fracasso. Tá? Você está amenizando a sua... Às vezes você não conseguiu fazer algo, né? Às vezes você tem dificuldade. Então, ao invés de você ir lá na raiz do problema, né? Naquela deficiência ali que te mantém limitado e tentar resolver, tentar melhorar, fazer algo para você avançar, você fica dando desculpa. Por isso que eu falo, ela te ajuda a sabotar o amanhã seu. Então, ela faz você se sentir bem hoje, só que enquanto o amanhã seu está sendo adiado. E aí você fala assim, poxa, nada dá certo, nada de bom acontece na minha vida, mas o que está acontecendo? A desculpa, ela faz com que você não lance sementes boas no seu solo. E aí você vai colher o quê? Tá entendendo? Então, vamos pegar aqui para ficar um pouco mais claro. Imagina dois amigos, o Pedro e o Lucas, tá? Os dois querem começar um canal no YouTube ou aprender uma programação aí. Aí o Pedro diz, poxa, eu não tenho um computador bom e também eu não tenho tempo por causa da escola, né? Aí vem, por exemplo, o Lucas, né? Aí ele tem a mesma rotina e o celular dele tá ruim. Sabe aquele celular velho, difícil lá de... Você aperta o mesmo botão ali na tela ali e não vai, você tem que apertar, porque a tela já tá toda destruída, né? Só que aí o Lucas ele pensa assim, quer saber de uma coisa? Eu vou gravar mesmo com o celular ruim, né? E aí eu vou estudar 15 minutos antes de dormir. Mas eu vou fazer os dois aqui sim, eu não vou deixar parado não, veja só. Aí daqui a um ano, onde você acha que o Pedro ele vai estar? Pensa aí, vou te falar, no mesmo lugar, tá? E ainda mais com as mesmas desculpas. O Lucas, ele pode não estar rico, né? Virou milionário ainda. Só que aí ele aprendeu a errar, ele já evoluiu, ele saiu do zero, sabe aquela estagnação? Entendeu? Então o start da mudança, ela não depende da sua condição ideal, tá certo? Não depende, tá tudo certinho, aí é tudo joinha, para você dar o pontapé inicial, mas depende única e exclusivamente da sua decisão. Olha que a gente tem falado muito sobre decisão aqui, tá? Então, para os jovens, eu falo assim que o maior perigo das desculpas é aquele efeito bola de neve. Você tá só achando que aliviou para você hoje, só que amanhã essa bola de neve ela vai crescer um pouco mais. Que nem eu falei, essa desculpa que você tá dando hoje não vai funcionar para amanhã, você vai ter que arrumar uma outra desculpa. E a hora que você vê o negócio já tá tão gigante e virou um peso na sua vida, tá? Então, enquanto você justifica, não vai mudar nada. Nada. Você acha que as suas desculpas estão aliviando, mas não mudou nada. Tá aí a situação para você resolver ainda, tá? Então, eu falo assim, se você se acostuma em dar justificativas, né, para as pequenas falhas agora, sabe o que vai acontecer? Isso vai virar o traço da sua personalidade. Eu vejo assim, gente, eu que sou mãe aqui em casa, eu tenho os filhos, né, estão crescendo. E eu vejo que eles começam a dar justificativas para as coisas pequenas. E eu falo assim, olha, a primeira coisa eu falo, né, a intenção do coração, você não consegue esconder de Deus. Então assim, você pode tentar me enrolar aqui, né, mas assim, qual a real intenção disso tudo? Você não está fazendo porque você não quer, porque você não está conseguindo. Então, eu sempre tento fazer com que eles avaliem dentro deles o porquê que eles estão dando aquela justificativa para
não ter feito determinada tarefa, seja da escola, seja aqui de casa, ou em resolver algum conflito, sabe? Então, quando a gente começa a entender isso, a gente começa a fazer essa análise interna. Então, por que será que você está dando essas desculpas? Né? Então, na hora que você identifica isso, entenda assim, você achou a solução. Porque aí você vai direto para trazer o quê? A resolver essa situação que às vezes está ali, te trazer essas dificuldades, só fazendo você patinar e ficar no mesmo lugar, correndo, 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 e não sai do lugar. Só se cansa, fica fatigado, fica já sem expectativa. E Deus não quer isso para você. Jovem que não sonha, jovem que não tem grandes projetos dentro dele, tá errado. Porque agora é a hora de você, não vou lá, vou fazer tudo o que eu penso que eu quero, não é isso. Mas você calcular, de você entender, falar, olha, eu preciso fazer isso, eu vou nessa direção, Senhor, me ajuda, entende? Então, quando você cria o hábito de se colocar dar justificativas, né? Fazer isso, você vive na posição de vítima do mundo. Ó céus, ó vida, sabe? E aí você fala, olha, eu tô nessa situação por causa do governo, por causa dos meus pais, por causa não tenho dinheiro. Então sempre você é vítima de alguma coisa. E eu tenho certeza que você não quer continuar sendo vítima, seja lá do que. Você entende? Por quê? Porque eu falo assim, quem é bom em dar desculpas, raramente é bom em qualquer outra coisa. Tá entendendo, jovem? E eu chegar e, por exemplo, você fala assim, Diana, eu sou assim. Eu falo, então desista de ser assim, porque não é desse jeito. Viver vítima das situações é comer sempre o que te dão, e às vezes o que vão te dar não é coisa boa. Às vezes vai passar fome, são migalhas, coisas estragadas. É isso que você quer para você? Você não merece isso, tá? Porque Deus, quando Ele te desenhou, Ele falou, olha, você vai para esse mundo. Não foi para ser um fracassado, para ser alguém vítima dos traumas, da dor. Não foi. Coisas podem ter acontecido na sua vida, mas não dê voz à dor, aos traumas, ou à raiva, o ódio dentro de você. Isso precisa ser o quê? Curado dentro de você, para você funcionar, mas funcionar de uma forma correta, tendo o quê? Uma mente, não uma mente sequestrada por ideologias, por seja lá o que for, que está te corrompendo, te violentando aqui dentro de você. Por mais que você fale, eu me identifiquei com tal grupo, com essa ideologia, mas ela ainda continua te violentando aí dentro, porque a sua alma está em desespero, talvez você não consiga dormir, talvez é dependente de algumas coisas. Você tá entendendo? Não foi isso que Deus desenhou para você desde o início, tá? Então, a internet, eu falo assim que ela vende uma ilusão do que é sucesso, né? Como se fosse mágico, ó, papum, né? Já deu tudo certo. Não é dessa forma, tá? Aí, isso faz você desistir, sabe? No primeiro obstáculo. Primeiro obstáculo, você já vê dificuldade, você vai achar, não é pra mim, então eu não quero. Mas, ei, quem disse que a vida é reta? A vida não é reta, a vida tem seus sobes e desces. Mas quando você tá passando por uma coisa difícil, você tem que saber lidar com isso. E hoje os jovens não têm mais estrutura. Eles desabam junto, já chuta, né, o pau da barraca ali, já fica bravo e já tomam atitudes precipitadas, que a consequência muitas vezes você não vai colher agora, mas no futuro, tá? Então, não use as desculpas como seu escudo. Você não precisa disso como escudo, tá? Você tem um Deus na sua vida que quer fazer parte da sua vida o tempo todo, integralmente, né? O dia todo, 24 horas. E você não precisa arrumar desculpas para fazer as coisas aí, para tentar te proteger, não, tá bom? Então, enquanto você fica justificando, nada muda, né? As desculpas, eu falo assim que ela é uma prisão confortável, né? Então, assim, quando você começa a ouvir essas desculpas, você acha que tá tudo bem com você, que você não precisa de mais nada, né? As coisas estão andando, né? Conforme planejado, mas planejado de quem? Quem fez esse planejamento para sua vida, tá? Provavelmente, quando o jovem está desiludido, é porque aquela situação que aconteceu na vida dele, seja quantos anos atrás ou recente, é o que está determinando, desenhando o futuro. Então você precisa olhar e falar assim, olha, Deus tem um mapa, tem um roteiro, tem um livro escrito a seu respeito e a dor também. Então você precisa entender para quem que você vai dar autonomia aí, para comandar, governar a sua vida, tá? Então, o mundo, ele não se importa com seus motivos, tá nem aí, tá? Só que o mundo, ele reage aos seus resultados.
Então, se você é aquela pessoa que você conseguiu superar, né? Ou você está nesse processo, ou você decidiu hoje, não, depois que eu ver esse vídeo, eu tô entendendo, eu preciso superar tal coisa. Aí o mundo vai te notar. Porque enquanto você tá aí gritando, falando, né, reclamando, você tá igual ao mundo. Mas quando alguém que poderia ter dado tudo errado, mas decidiu mudar isso e fazer dar certo, dar resultados, o mundo vai começar a prestar atenção em você, tá? Então, a desculpa, ela te protege de assumir responsabilidade. Só que também ela te impede de viver a transformação. Você quer ficar estagnado desse jeito para sempre? Ou quer ter uma vida transformada? Tá? Lembre, tá tudo ligado à sua decisão. Tá? Então, por exemplo, você diz assim, eu não tenho tempo, eu não consigo, a minha família não me ajuda em nada, eu já tentei, ninguém me apoia, sabe essas desculpas? Então, só que no fundo, isso só está tentando te manter no mesmo lugar, tá? Então, a verdade, gente, eu falo que ela é simples e dura, né? Ou você assume a responsabilidade, ou você vai continuar preso nessa situação. Vai acabar esse ano, 2026, vai chegar 2027 e você no mesmo lugar, tá? Então, eu falo assim que a transferir essa culpa, né, para os pais, para o governo ou para a sorte é abrir mão do seu poder. Tá entendendo? Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso aqui eu falo todos os dias pros meus filhos, porque eu apliquei isso na minha vida e deu certo. A situação, ela não muda, ela não vai mudar, enquanto você não mudar. Então, para de falar que você tá assim por causa de determinada pessoa, determinada situação, sistema, ideologia, sei lá. Para. Por quê? Se você jogar essa responsabilidade na mão do outro, você tá falando assim, o outro, você vai ter que mudar para mim mudar. Para de dar esse poder na mão, seja da dor do que for na sua vida. Assuma isso para você, ok? Aconteceu algo pesado com você, difícil, mas ainda tá na sua mão essa decisão. Tá entendendo? Porque se você jogar isso daí na conta do outro, você vai ficar preso para sempre nisso, porque o outro não vai mudar em nada. E aí, como que você vai viver? Mais um ano desse jeito, mais um dia? Muitas vezes tem jovens que estão ali, não conseguem sair da cama, tão desanimados, frustrados, com tanta raiva dentro deles, tá uma explosão, sabe? Uma panela de pressão, qualquer momento vai explodir. Gente, e quando a gente explode, a gente não vai fazer coisas boas, não. Tá? Então, tome uma atitude, mude isso enquanto é tempo, tá? Então, se a culpa, por exemplo, é do outro, você não tem o controle para mudar a situação. É isso, entendeu? Então, a situação ela só vai mudar, a sua vida só vai mudar quando você decidir mudar, tá? Então, deixa eu falar algo aqui espiritual agora. Não posso pular essa parte, gente. É muito, muito importante, tá? O inimigo, ele não precisa te destruir. Ele não precisa vir com coisas horríveis contra você, não, tá? O que ele precisa é conseguir te manter o quê? Parado. Já é suficiente. Sabe quando você não acredita nas mentiras dele, fala, pra mim não tem mais jeito, minha vida é assim, olha como que tá minha família, eu não sei quem é meu pai, minha mãe é desse jeito, eu fui abandonado, fui rejeitado, o namoro não deu certo, olha o que fez comigo, passei por situações traumáticas aí na minha vida, com o meu corpo, no meu emocional, na minha alma, na minha mente, enfim. Então, assim, é isso que o inimigo quer, que você fique todos os dias se alimentando disso, porque aí você fica travado, parado, tá? Então, ele usa as desculpas como uma estratégia silenciosa, né? Então, ele sopra na sua mente, olha, não dá. Depois você tenta, agora não, não é a hora, né? Não é o momento, você não vai conseguir. Fica onde você tá. E sabe o que acontece? Você acaba acreditando nisso. Aí que é o pior. Então, quando você acredita, você se acomoda. Não é porque você quer, mas você tá acomodado, porque sair da zona de conforto te dá medo, te dá desespero, você já trava. Então, quando você se acomoda, você para de crescer. É isso, tá? E quando você não cresce, você não vive o propósito que Deus já liberou sobre você. Percebe isso? Então, ele não te parou com um ataque, tá? Mas ele te parou com uma justificativa. Então, enquanto isso, Deus continua aqui te chamando para um novo nível.
Só que as suas desculpas, elas vão te manter no nível antigo, onde não é para você ficar, tá? A verdade, gente, eu falo que ela é simples e direta, tá? Chega de adiar o seu futuro para proteger o seu ego, para dar esse passo, entendeu? Chega de fazer isso, tá? Eu falo assim, seja um jovem, né, homem ou mulher, o suficiente para olhar para o espelho, né, e assumir os seus erros. Falar, puxa, eu tô dando desculpas porque eu tenho medo, porque eu acho que eu não vou conseguir, que eu vou falhar, porque essa dor tá me prendendo, ainda tô com feridas dentro de mim, eu não sei, mas veja a raiz do problema. Porque, olha, é muito fácil a gente confundir os sintomas com a causa. Então, hoje, talvez você está vivendo por causa dos sintomas, que está doendo, é o que está acontecendo. Mas se você não for na causa e colocar o remédio certo ali, você vai viver dessa forma sempre. Sua vida vai passar e as suas decisões, elas serão tomadas de acordo com o que você está sentindo. E se aqui não está bem, aqui dentro, a gente vai tomar decisões erradas, escolhas erradas. Às vezes, curso errado, amizade errada, relacionamento errado, casamento errado. E aí, o que acontece? Os filhos, né, que você vai ter, por não ter sido curado, por ter feito escolhas erradas, eles comem, os filhos, gente, eles comem o fruto do casamento. E se o casamento não tá legal, é isso que vocês vão dar para os filhos. Então, olha, lembra que eu falei para vocês? Enquanto a gente não tem Deus na nossa vida como parâmetro, ter Jesus na nossa vida como Senhor e Salvador, o nosso vidro sempre vai ficar embaçado, a gente nunca vai ver claramente. E o nosso futuro, a gente vai planejar o futuro aqui 10 anos, já ver como amanhã, ok, amanhã é futuro, mas é um futuro muito próximo. E você não esqueça que o que o inimigo puder atrapalhar no seu futuro, que ainda vai chegar, né, daqui 10 anos, ter um casamento, uma família, o que ele quer é que você não chegue nesse ponto, ou se chegar, que tudo seja destruído. Tá entendendo? Isso é muito sério, gente. Então, eu falo assim, dói tudo isso, só que isso liberta. E aí eu quero deixar uma pergunta aqui. Qual desculpa você precisa parar de usar hoje, nesse exato momento, tá? É isso. Então, deixa aqui seus comentários, a atitude que você vai tomar a partir de agora, né? Se inscreva no canal, mude a sua postura, tá? Mude essa postura. É decisão, tá? Até o próximo vídeo.